A semana passada, reunidos em Aracaju, aliás, nessa semana, na segunda-feira, com o governador Cid Gomes, do meu Ceará, e de seus colegas do Nordeste, o governo federal prometeu a transferência de recursos no valor de 2 bilhões e 720 milhões de reais nos próximos 6 meses, sob a forma de ações emergenciais e estruturantes contra a seca que, mais uma vez, assola a nossa região. Me mostrava há pouco o senador Walter Pinheiro um estudo que ele mandou fazer sobre a seca no Nordeste, obviamente na sua querida Bahia, com a perspectiva, senhor presidente, de não termos chuva até o mês de outubro, segundo me relatava há poucos instantes o meu querido senador Walter Pinheiro, que tem um trabalho de levantamento feito pela meteorologia. Sendo, senhor presidente, nessa condição, a presidente anunciou que 1,2 bilhão desse total corresponde a um aporte de recursos novos, enquanto o restante é do orçamento da União deste ano. Há alguns dias aguardadas, as providências estão corretas, pois a sede e a fome não esperam. É por isso que hoje ocupo essa tribuna para assinalar a sensibilidade humana e a solidariedade social que a nossa presidente Dilma Rousseff dá aos brasileiros que sofrem com a estiagem em 595 municípios do Nordeste brasileiro. De todo esse conjunto de ações para combater os efeitos da estiagem, conhecida na época deste ano como a chamada Seca Verde, destaca-se a criação do Bolsa Estiagem, no valor de R$ 400, que vai garantir recursos para as famílias que não estão cobertas pelo chamado Seguro Safra. Quanto a esse último benefício, o governador Cid Gomes, do meu estado, assegurou que será feito um esforço enorme para que o pagamento ainda se realize no mês de maio. Esta realmente é uma iniciativa importante. Só no meu estado são cerca de 240 mil agricultores que terão direito a receber e 680 mil divididos em 4 parcelas do chamado Seguro Safra. Na oportunidade, o governador ressaltou que o Ceará é o estado com maior número de agricultores inscritos no programa Seguro Safra. No total, entre todas as medidas prometidas, o interior cearense deverá receber algo em torno de 127 milhões nos próximos 5 meses. É importante observar, senhor presidente, que, embora aparentemente um valor alto, são recursos que apenas vão minorar os prejuízos que a seca verde vai provocar na economia cearense. Levantamentos iniciais do governo do estado mostram que a produção agropecuária, que no ano passado representou uma receita bruta de 1,3 bilhão de reais, deverá registrar uma queda de mais de 50% neste ano. Senhor presidente, neste ponto quero recordar que em 2008, quando ainda estava na Câmara dos Deputados, fui autor da emenda à medida provisória que deu origem ao Garantia Safra, destinando aos agricultores nordestinos que tenham perdido suas lavouras em decorrência de enchentes ou de secas. Orgulho-me, assim, de ter colaborado para o aperfeiçoamento dessa valiosa iniciativa de sustentação da renda e da manutenção da atividade econômica no Nordeste brasileiro. Também, no evento de Aracaju, o ministro da Integração Nacional, ministro Fernando Bezerra, homem de raízes fincadas também no sertão pernambucano, informou que será disponibilizada uma linha de crédito no valor de R$ 12 mil para cada agricultor, com juros mensais não ultrapassando a 1%. Em relação ao problema da falta de alimento para os rebanhos, a pecuária leiteira e particularmente
é a pecuária leiteira. O governo promete liberar os estoques da Conab, num total de 400 mil toneladas de milho, com a saca ao preço de R$ 18,10. Para termos uma ideia da gravidade do problema, quero citar aqui uma cidade lá do sertão, em Quixeramobim, por exemplo, um dos nossos maiores produtores de leite no sertão central, com cerca de 150 mil litros de leite dia, a produção já caiu mais de 15%. Os produtores da região estimam que a quebra caminha para 50%, enquanto na outra ponta o preço dos insumos não para de subir. O quilo da torta de algodão, por exemplo, vendida por 50 centavos, já dobrou de preço e a saca de 60 quilos de milho saltou de 30 para R$ 45. As condições básicas de sobrevivência da população também estão contempladas nesse projeto, por meio da medida provisória que o nosso governo federal promete abrir crédito de mais de 84 milhões para levar água por meio de carros-pipa. Lamentavelmente ainda, senador, meu presidente, temos que ainda utilizar esse mecanismo perverso e mais necessário do carro-pipa para atender as populações nordestinas mais afetadas. Meu caro senador Davim, sabe Vossa Excelência que é do Rio Grande do Norte o sofrimento da nossa gente. Será uma operação logística a cargo do Exército Brasileiro, que já está distribuindo água para cerca de 2,5 milhões de pessoas no Nordeste brasileiro. Paralelamente, os recursos destinados ao programa Água para Todos serão antecipados, segundo a presidente Dilma, em 779 milhões. Senhor presidente Clésio Andrade, minhas senhoras, meus senhores senadores, ouvintes da Rádio Câmara, telespectadores da TV Câmara, as notícias, entretanto, não são todas tão boas. A previsão do governo federal é de que, em breve, o número de municípios nordestinos atingidos pela seca chegue a 100 e em toda a região do polígono. Quero, senhor presidente, dizer aos nossos irmãos de outras regiões do Brasil que é preciso explicar que a seca verde é um fenômeno traiçoeiro. Só quem é do Nordeste e conviveu com ela sabe, chegando mesmo a confundir as autoridades encarregadas de socorrer os produtores rurais em situação de emergência. Isso porque, no calendário oficial, ainda nos encontramos na estação chuvosa. Os reservatórios não estão totalmente secos e uma parte das pastagens ainda continua verde. Ora, o grande perigo é a seca verde, emendar com a estação oficial da seca, que se prolonga e agrava o sofrimento das populações atingidas. Particularmente no interior do meu Ceará, nas regiões do Sertão Central, na região dos Inhamuns e até no meu querido Cariri, a estiagem deste ano já provocou sérios prejuízos, deixando ali a marca do Nordeste brasileiro, que é do sofrimento e da luta dos nossos irmãos pela sobrevivência. Em municípios como Crateús, Quixadá e Quixeramobim, já secaram os reservatórios, senhor presidente, destinados ao abastecimento de água para gado e para algumas irrigações de lavouras. Muitas famílias de agricultores perderam todo o milho que haviam plantado e já falta água até para o consumo humano. Em alguns municípios, senhor presidente, chove no centro urbano, mas a 3 ou 4 quilômetros não cai uma gota d'água para irrigar as plantações feitas pelos agricultores cearenses do Nordeste brasileiro. Em alguns municípios é assim que acontece. Em toda parte, falta de chuva puxou para cima o preço dos alimentos de primeira necessidade, como nos municípios de Senador Pompeu e Baretama, onde o quilo do feijão, que normalmente não passa de R$ 2,50, agora está custando, em média, R$ 7,00, e em Quixadá chegou a... Agradeço mais 2 minutos, por favor.
para concluir aqui. Ao mesmo tempo, senhor presidente, cai o movimento do comércio. No setor de confecções, por exemplo, roupa é o primeiro item a ser cortado no orçamento familiar em época de seca. Aqueles consumidores que ainda têm algum dinheiro, nada compram com medo do amanhã. Os próprios supermercados já acusam a queda no faturamento em torno de mais de 15%. Apesar de tudo, senhor presidente, tenho uma esperança e tenho muita fé que ainda vai chegar o dia em que toda essa dificuldade, todo esse sofrimento nordestino terão fim, graças a macroprojetos estruturantes como o da transposição das águas do Rio São Francisco em andamento. Como reza o velho ditado, enquanto há vida, há esperança, mas para a esperança é urgente garantir a vida de quem está sem água até para beber, no curtíssimo prazo. Por isso, saúdo o governo da presidente Dilma Rousseff pelas medidas anunciadas e me permito aqui avançar em uma sugestão no sentido de reforçar essa ajuda. O ministro Guido Mantega e a equipe econômica, por meio do Conselho Monetário Nacional, precisam, senhor presidente, regulamentar o mais rápido possível, urgentemente, a renegociação dos contratos de financiamento dos pequenos, dos microagricultores rurais do Nordeste brasileiro, nos termos da recém-sancionada Lei número 12.599/2012, a partir de um projeto de conversão que eu tive a honra de ser o seu relator. Senhor presidente, eu agradeço a Vossa Excelência pela tolerância do tempo. Pedindo a Deus que nos dê a oportunidade de minorar o sofrimento desses nordestinos que, repito, não têm sequer água para beber, dificuldades em dar o sustento aos seus filhos, e que o Banco do Nordeste tenha a sensibilidade de dar urgência a essa matéria importante que é a regulamentação no Conselho Monetário Nacional, para que os pequenos, os microagricultores possam renegociar suas dívidas e pegar novos valores para que eles possam ter garantida a sua sobrevivência e a sobrevivência da sua família. Muito obrigado, senhor presidente, era o que tinha a comunicar.